Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar a série sobre o NumPy que eu comecei no vídeo anterior. Então lá naquele vídeo eu falei um pouco sobre para que serve essa biblioteca e falei sobre os arrays, um tipo de variável que é definido dentro do NumPy, e mostrei várias formas de a gente criar um array. Nesse vídeo eu vou mostrar outras propriedades importantes dos arrays quando a gente está manipulando eles. A primeira coisa que eu quero falar é sobre operações matemáticas com os arrays. Então eu vou começar criando dois arrays. Vou chamar de A, que vai ser um array que eu vou criar através da função arrange. E o array B eu vou criar também através dessa mesma função, mas com um conteúdo diferente. Então, vou colocar um print para a gente visualizar o conteúdo desses arrays. Certo. Então, agora que eu tenho os arrays, eu posso fazer, por exemplo, a soma deles. E essa é uma grande diferença entre os arrays e as listas, a forma como essas operações matemáticas funcionam. Então, para os arrays, quando eu somo o array A com o array B, essa operação ela é feita a cada elemento dentro desses arrays. Então, eu estou somando 0 com 4, o resultado é 4, somando 1 mais 5, que dá 6, e somando 2 mais 6, que vai dar 8. Ou seja, eu estou fazendo a operação, pegando o elemento de índice 0 de cada array, somando, em seguida, fazendo a mesma operação para os elementos de índice 1 e para o índice 2 de cada um desses arrays. Então, posso fazer a mesma coisa com outras operações, por exemplo, subtração. A gente tem esse resultado, multiplicação e, por fim, divisão. Então, vocês podem conferir o resultado aí de cada operação. As operações sempre são feitas, como eu disse, elemento por elemento. E se eu fizer uma operação dessas entre, por exemplo, um array, o array A, multiplicando ele por um número qualquer, por exemplo, 2, então o que vai acontecer? Eu vou multiplicar por 2 cada elemento do array, certo? Agora, para essas operações funcionarem elemento a elemento, como eu falei e como a gente viu funcionando, os dois arrays têm que ter o mesmo tamanho, ou seja, eles têm que ter o mesmo número de elementos, certo? Se vocês lembrarem do que a gente viu no primeiro vídeo dessa série, da propriedade shape dos arrays, se os arrays tiverem shapes diferentes, eles em geral não vão ter o mesmo número de elementos. Então, como que vai funcionar essas operações? Vamos ver. Agora eu vou criar dois arrays com shapes diferentes para a gente ver como isso vai funcionar. Então eu criei esse array x e printei aqui o shape desse array e o próprio conteúdo dele para a gente poder visualizar, para entender como vai funcionar as operações com esse array daqui a pouco. Vou criar um segundo array agora, chamado de y. Então agora quando eu somar os arrays x e y, vai acontecer uma coisa interessante. Olha só, os arrays eles não têm o mesmo número de elementos, certo? Então essas operações não podem ser feitas elemento a elemento, como eu disse que acontecia antes. Só que olha o que acontece. Eu tenho agora que comparar para ver se os arrays têm shapes compatíveis. Eu olho para o tamanho de cada dimensão que compõe o shape desse array, e cada dimensão ela tem que ser ou do mesmo tamanho, ou a dimensão de um desses arrays tem que ser 1. Então, e a gente vai fazendo essa comparação olhando o shape do array, como por exemplo esse aqui, esse array tem o shape 2, 2. Então a gente tem que fazer essa comparação sempre da direita para a esquerda. Então, começando aqui na direita, o array x tem essa dimensão com tamanho 2 e o array y tem tamanho 2 também. Então, ok, tamanhos iguais. Agora, passando para a dimensão seguinte, o array x tem tamanho 2, já o array y não tem, né, essa segunda dimensão, ele é um array unidimensional. É como se ele tivesse essa dimensão com tamanho 1. Então, como eu falei, essas dimensões têm que ter tamanhos iguais,
ou um dos arrays tem que ter um tamanho 1. E quando o tamanho de uma dessas dimensões é 1, o que acontece é que os elementos daquela dimensão vão ser repetidos. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Esse array Y, ele tem os elementos 0 e 1, né? Ou seja, ele tem uma linha só, mas ele precisaria ter duas linhas para ser somado com o array X. Então, essa linha vai ser repetida. Então, o array Y vai ser transformado em um array com duas linhas, contendo os elementos 0 e 1 na primeira linha e 0 e 1 na segunda linha. E agora sim, esse array aumentado, ele pode ser somado elemento a elemento com o array X. Repara que o conteúdo do array Y ele não é alterado, né? Essa expansão do array é feita só para realizar aquela operação, só essa operação de soma aqui. Então, a gente pode comparar, né? 0 mais 0, a gente tem o resultado 0. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 0, que essa linha agora, como eu disse, vai ser repetida, certo? Então, eu vou fazer agora 2 mais 0, dá 2. E 3 mais 1 dá esse 4 aqui. E só para ficar claro, eu estou usando só a operação de soma para exemplificar. Isso funciona para qualquer operação. Então, eu vou alterar agora esses arrays só para a gente ver um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? Então, eu vou alterar o array X para que ele tenha um shape 2, 2, 1. Então, ali está o nosso novo array X. E eu vou alterar também o array Y. Ele agora vai ser criado a partir de um range 4. Eu vou fazer um reshape para 2, 1, 2. Esse vai ser o novo shape. Então, novamente, esses shapes são diferentes. Mas, como eu falei, a gente tem que comparar o tamanho de cada dimensão desse array seguindo da direita para a esquerda. Então, para o array X, a primeira dimensão dele tem tamanho 1 e o array Y tem tamanho 2. Então, nesse caso, a dimensão do array X, que tem tamanho 1, ela vai ser expandida. Em seguida, o array X, na dimensão seguinte, ele tem um tamanho 2, o array Y tem um tamanho 1, então agora o array Y que vai ser expandido nessa dimensão e a terceira dimensão. Cada um desses arrays tem tamanho 2, cada um delas o mesmo tamanho, então não vai ter nenhuma alteração. Se eu fizer agora a operação x mais y, por exemplo, com esses novos arrays, essa operação vai ser feita mesmo os arrays tendo tamanhos diferentes, certo? Então, saindo um pouco desse assunto, outra coisa que eu quero falar aqui, que acontece quando a gente faz cópias de um array. Agora, então, eu vou criar um array A contendo apenas os elementos 0, um array unidimensional de tamanho 3, e eu vou fazer um array B igual ao array A. Então, agora eu vou fazer um print dessas duas variáveis. E, como era de se esperar, elas são iguais, né? Claro. Bom, se agora eu alterar um desses arrays, vamos ver o que acontece. Eu vou fazer, por exemplo, o array B, elemento de índice 1 desse array. Eu vou colocar o valor 3. Então, vamos novamente fazer um print dessas variáveis para a gente ver o que está acontecendo agora. Olha só. Eu alterei aqui nessa célula, eu alterei o array B, correto? Só que a gente vê que o array A também foi alterado. Então, quando eu fiz essa operação aqui, criando um array B igual ao array A, eu, na verdade, não criei um segundo array contendo o mesmo conteúdo do array anterior. O que eu fiz foi reservar um outro espaço na memória que está apontando para o mesmo conteúdo onde está salvo a informação na variável A. Se eu quiser, então, ter realmente uma cópia desse array, né? Ou seja, se eu quiser ter duas variáveis A e B armazenadas em locais diferentes da minha memória, vou copiar essa célula, colar ela aqui embaixo, para a gente visualizar o que vai acontecer agora. Então, eu vou fazer essa cópia do array A, fazendo a.copy. Agora sim, como a gente vai ver, os arrays A e B, ou melhor, as variáveis A e B, elas estão armazenando dois arrays independentes. Vou colocar aqui uma cópia desse print para a gente visualizar novamente. Então, eu acabei de inicializar novamente as variáveis A e B, certo? Então, elas têm esse conteúdo.
apenas valor 0, armazenado dentro delas. E se eu repetir esse processo de alterar um dos elementos, do array B, por exemplo, poderia alterar também o array A, tanto faz. Mas a questão é que agora, quando eu alterar um dos arrays, o outro não vai ser modificado. Então, para a gente visualizar isso, vamos fazer novamente um print dessas variáveis. Então, está aqui. Então, agora, eu alterei o conteúdo do array B e a gente pode ver que ele foi, de fato, alterado, certo? Mas o array na variável A ficou inalterado. Então, esse tipo de característica dos arrays é muito importante da gente ter sempre em mente, porque a gente pode criar um programa, eventualmente, que a gente espera um comportamento do programa, enquanto que, na verdade, o programa está funcionando de uma maneira diferente, certo? Por exemplo, se a gente faz uma cópia lá de uma variável, a gente altera o valor de uma variável e espera que a outra foi mantida igual, enquanto, na verdade, ela não vai ser mantida, né? Então, o programa vai ter um comportamento que a gente não quer, a princípio, e a gente não vai ter nenhuma mensagem de erro, a princípio, nada de diferente, nada de estranho vai acontecer, certo? Só que o resultado que o programa vai retornar para a gente não é o que a gente espera. Bom, então com isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo, e até mais.